Olá! Na aula de hoje vamos iniciar falando sobre riscos operatórios. Bom, o que seria o risco operatório? Seria aquelas condições que o paciente apresenta que pode levar a complicações durante ou após a sua cirurgia, podendo até levar à morte. O primeiro risco que iremos falar é sobre estado nutricional. Então, nesse risco, devemos entender que qualquer deficiência nutricional que o paciente apresentar deve ser corrigido antes do ato cirúrgico. Dentre as condições nutricionais, nós temos a desidratação, a desnutrição e a obesidade. Todos eles devem ser corrigidos antes da cirurgia. Porém, a obesidade ela é muito mais difícil ser corrigida antes da cirurgia por conta aí das condições do volume de peso, que o paciente apresenta. Ainda mais se essa obesidade for grandiosa, E por si só, a obesidade é um estado muito considerável de grande risco, Pois essa condição pode aumentar, consideravelmente as complicações pós-cirúrgica. Entendendo que o obeso é um paciente, uma pessoa que já tem uma respiração precária, Sendo assim, sendo submetido à hipoventilação por conta dessas condições precárias respiratórias. Então, as complicações pós-operatórias, elas podem ser desenvolvidas facilmente nesse perfil de paciente. Estado respiratório. Bom, a meta para todo paciente cirúrgico é que ele tenha suas funções respiratórias em ótimas condições, Tanto aí no seu período de transoperatório, que é no decorrer da cirurgia, como pós-operatório. Se tratando de cirurgia onde há um preparo antecipado, o paciente que faz uso do tabaco, ele é orientado para que ele não utilize, então para que ele não fume durante aí algumas semanas antes da cirurgia, de 4 a 6 semanas antes, para que ele evite, esse vício, vamos dizer assim, tá? Então, para esses pacientes que já têm condições respiratórias comprometidas, pacientes que já fumam e tudo mais, já se faz aí um pré-treino, de ensinando o paciente quanto aos exercícios respiratórios que ele mesmo pode fazer, para que ele crie aí um conhecimento e saiba dos benefícios desses exercícios respiratórios. Então, geralmente isso pode ser feito pelo próprio médico ou, se houver necessidade, por um fisioterapeuta.
funções hepáticas e renal, né? Então, obviamente que devemos também ter essas funções funcionando impecavelmente, né? Do modo que as medicações que dependem aí do fígado, que precisa ser filtrado pelos rins e metabolizado aí pelo fígado, que essas medicações possam fazer o seu efeito, né? Como desejado, né? Então, da mesma forma que a gente precisa que faça o efeito, eu preciso também que essas drogas, né, que de certa forma as medicações é uma droga, que seja eliminada, né, por completo aí do corpo. Então, essas funções é extremamente importante. Função endócrina. Bom, falando dessa função, já associamos diretamente com diabetes, né? Então, nesse caso do paciente que apresenta diabetes, ele precisa estar com essa diabetes, né? Então, com essa patologia controlada, né? Para que ele possa realizar a sua cirurgia. Sendo o paciente com diabetes controlado, é as mesmas condições clínicas de um paciente sem diabetes. Então, por conta já do diagnóstico que já existe para esse paciente de ser um diabético, então, nesse caso, a dedicação vai ser em quê? Em controlar essa diabetes, né? Então, fazer o controle, né, a monitorização dos níveis de glicose é extremamente importante antes, durante e depois da cirurgia. Função imunológica, então nesse caso aqui seria uma questão que vai ser muito bem investigada no pré-operatório, né, quando for a cirurgia que possibilita o pré-operatório, que é a identificação de alergias, né? Então, se houver, isso deve ser registrado, né? Para que o paciente não tenha nenhuma complicação frente ao uso de algum medicamento que ele é alérgico, tá? Observar também se o paciente faz uso de medicações, né? Ou fez uso de medicações anteriormente, né? Então, fazer um histórico aí sobre as medicações que o paciente pode ter consumido, né, realizado ali algum tratamento é extremamente importante, observando que ou prevenindo que algumas medicações podem sofrer possíveis efeitos, né, no curso aí do período operatório, né? Então é importante saber, né, para que não tenha esse tipo de problema. Caso houver aí algumas medicações que são incompatíveis entre elas, né, que a gente denomina isso como efeitos da interação medicamentosa, então esse é o intuito de saber, né, as medicações utilizadas anteriormente, tá? Outra questão aqui também dita é que não só observando essa questão técnica aí da medicação, mas também se atentar a outros fatores como biológico, econômico e educacionais é extremamente importante, pois quando há um déficit dessas condições, existe também aí os índices dos aumentos dos riscos cirúrgicos, das complicações, né? Observando que boa parte da população se convive aí, né, com carências na alimentação, né, nas condições de moradia e de trabalho, isso também pode ser uma alta possibilidade de contrair, né, patologias, de ser um risco aí para a cirurgia desse paciente, né? Então, um paciente que não tem possibilidade ou de comprar ou de compreender, né, de higienizar, né, nesse período aí operatório, com certeza é um paciente que pode apresentar. Então, isso também é considerado como um fator de risco operatório.
assistência de enfermagem nas complicações cirúrgicas. Então aqui nós vamos falar sobre algumas complicações que pode vir a acontecer após a cirurgia, tá? Então, complicações a nível circulatório, nós vamos falar então de hemorragia. Então, só para saber, a hemorragia é o que? É a ruptura de algum vaso sanguíneo, né? Onde inicia o extravasamento de sangue, tá? Então, a gravidade desse extravasamento vai ser medida o quê? Pela quantidade e a rapidez do sangue que está sendo extravasado, tá? A hemorragia tem como primeira definição a hemorragia interna e externa. A hemorragia interna é quando ocorre o extravasamento de sangue para dentro, né, do organismo, que ali fica acumulado. Então, uma hemorragia com muito mais dificuldade de ser identificada, né? Conforme este acúmulo, né, pode chegar um momento onde esse sangue ele vai ser extravasado, né, pelos orifícios naturais, como boca, ouvido, reto, né, que é aí onde já entende-se que há um acúmulo muito grande de sangue. Então, se há um acúmulo muito grande de sangue que está sendo acumulado ali dentro do organismo, significa que dentro da corrente sanguínea já existe aí um déficit na quantidade do volume sanguíneo. Temos aí a hemorragia externa, né, que é onde o sangue se exterioriza, né? Então, muito fácil de perceber esse tipo de hemorragia, e ela pode se subdividir em arterial, venosa e capilar. Então, as hemorragias arteriais é quando há o rompimento da artéria e o sangue que é extravasado é aquele sangue limpo, né? Igual nós falamos lá na aula de anatomia, aquele sangue rico em oxigênio, rico em nutrientes, aquele sangue que está levando toda a parte de suprimento, né, para os tecidos, para as células, né? Nesse caso, né, quando há esse rompimento da artéria, a gente vai observar um sangue de coloração vermelho vivo, né, por ser um sangue rico em oxigênio, e a frequência, né, dessa perda, ela é pulsátil, né? Ela vai seguir as pulsações do coração, tá? Então, a quantidade de sangue perdida, que se perde quando há aí uma hemorragia arterial, ela é muito volumosa, né? Então, uma quantidade muito grande e muito rápido, né? Então, é uma das hemorragias mais complicadas e graves, né, que pode acontecer. Depois nós temos a hemorragia venosa, que é quando acontece aí um rompimento das veias, né? E aí, nesse caso, é um sangue rico em dióxido de carbono, por isso a sua coloração é um vermelho escuro, né? Que é um sangue pobre em oxigênio, né? E nesse caso não tem essa pulsação, né? A perda ela é contínua e com pouca quantidade, tá? E por último, nós temos as hemorragias capilares, que são bem pequenas, são aqueles vasinhos que está presente na superfície da pele, né? Vamos definir elas, né? Vamos comparar elas, igual quando a gente tem um arranhão, né? Que no caso o nome correto é escoriação. Então, quando temos aí uma escoriação, nós temos essas pequenas hemorragias de bem pouca quantidade, que não vai te trazer nenhum risco, né? Se tratando aí da quantidade de sangue que vai ser perdido quando há esse tipo de hemorragia, ok? Então, quando se trata aqui de uma cirurgia, nesse caso, a grande questão aí, a grande gravidade é quando há a hemorragia interna, obviamente, devido a essa dificuldade, né, de perceber essa hemorragia, ok? E quando há a hemorragia externa com grande quantidade, né?
Em primeiro lugar, nós temos as arteriais, como eu falei, que se perde muito sangue e com muita rapidez, e a venosa também, que por mais que ela não tenha uma comparação igual à arterial, mas ela também não deixa de ser uma hemorragia que pode levar o paciente aí a uma perda de sangue suficiente para que ele entre em choque. Quais seriam os sinais e os sintomas de um paciente que está sofrendo por hemorragia? Então, o paciente pode relatar fraqueza, sede, frio, ansiedade, alterações no nível de consciência ou até mesmo ele entrar em condição inconsciente. Pode apresentar tremores e arrepio no corpo, pulso rápido e fraco, né? Então, o corpo tenta corrigir essa pequena quantidade de sangue que ainda resta dentro da corrente sanguínea, trabalhando de forma mais rápida. Porém, a quantidade de sangue que está percorrendo ali nos vasos é muito pouco. Por isso que o pulso ele é rápido, que é o coração tentando suprir essa necessidade, mas a quantidade de sangue é pequena, por isso que ele também se apresenta fraco, né? Aquele pulso que você coloca o dedo, você quase não consegue sentir, né? É igual eu costumo colocar como exemplo. Pega uma caneta e bate no seu dedo, aí pega uma agulha e bate no seu dedo. Então a agulha seria um pulso forte, desculpa, a caneta um pulso forte e a agulha um pulso fraco, né? E aí a questão de rápido ou devagar seria os números, né, de pulso que está acontecendo ali, que o paciente está apresentando. O paciente também pode apresentar respiração rápida e artificial, que seria aquela respiração superficial, né? Como se fosse de cachorrinho, como a gente costuma também colocar como exemplo. Pele pálida, fria e úmida por conta aí da sudorese e pupilas dilatadas, né? Então, esses são os sinais de um paciente que está com pouca quantidade de sangue, que tecnicamente falamos que é o choque hipovolêmico. Nós falaremos também dos choques aí na sequência aí.
Bom, os choques, como eu falei para você, né? Então, qual que é a condição comum de todos os choques, né? Todos esses choques, hipovolêmico, cardiogênico, séptico e o neurogênico, todos eles levam o corpo do paciente a responder numa condição, numa complicação igual, que é a diminuição de fluxo sanguíneo, né? Então os tecidos ele fica sem perfusão de sangue, né? Então tem aí a hipoperfusão tecidual, que é a pouca quantidade de sangue aí nos tecidos, deixando aí esse tecido sem nutrientes, sem oxigênio, e se isso se manter, né, não ser corrigido rapidamente, esses tecidos vão entrar em falência, em morte tecidual, ok? Então, o que seria o choque hipovolêmico, né? Então, como eu falei anteriormente, é quando se há uma perda grande de líquido, de sangue, né? Então, nesse caso, o coração, ele bate, vamos dizer, né, normalmente, porém, ele não tem sangue para injetar, né? Então, nesse caso, o corpo identifica e entra naquela condição que eu acabei de explicar, que é quando o coração começa a bater um pouco mais rápido para tentar fazer com que aquele pouquinho de sangue que ainda resta na circulação, que esse pouquinho de sangue leve, né, suprimento e oxigênio para todos os tecidos, mas chega um momento que isso já não vai se resolver, que é quando o paciente entra em choque, parada cardíaca, e enfim, né, levando aí graves problemas para os órgãos, né? Esse choque ele pode ter como causa a hemorragia, como eu falei para vocês, e a desidratação. O choque cardiogênico, nesse caso, o problema é o que? No coração, né? Quando o coração não consegue bombear por algum motivo, por alguma deficiência, por alguma complicação, né? Então, como o coração não consegue bombear, vai surtir o mesmo efeito, que é a falta de suprimento sanguíneo, né? Nos tecidos, né? Podendo aí também ser grave e fatal. Isso pode acontecer por um coração que infartou, que sofreu por um infarto, ou que sofreu por uma embolia, né? Que seria aí situações que pode fazer com que esse coração não funcione. Ou tem outras causas também, mas basicamente para vocês entenderem o infarto e a embolia. Choque séptico, né? Que é quando há uma diminuição da pressão arterial drasticamente, né? E isso é algo que evoluiu, que aconteceu devido a uma sepse, né? E sepse é o quê? É uma infecção, tá certo? Então, houve uma infecção que evoluiu para o choque, que é quando essa pressão sanguínea diminui quase a nível zero, né? Então, sem a pressão sanguínea, sem o sangue percorrendo pelas veias, vai surtir ali a mesma condição de falta de suprimento, falta de oxigênio nos tecidos, né? Então, para quem não sabe, sepse é uma infecção, né? Geralmente existe aí um processo infeccioso que se generalizou, né? Por isso que tem como causa aí a infecção generalizada. O choque neurogênico seria o quê? É quando existe uma falha de comunicação entre o cérebro e o corpo, né? E aí fazendo com que os vasos sanguíneos não funcionem, né? Perca aí o seu funcionamento, a sua densidade, né? A sua capacidade de dilatar e etc. E assim dificultando a circulação de sangue nessa região que foi afetada e também, consequentemente, diminuindo a pressão arterial dessa região. Então, isso pode acontecer por um traumatismo raquimedular, que é quando tem
o trauma de coluna, né, fratura de coluna, né, vamos dizer assim, que quando o paciente sofre por uma paralisia, ou tetraplegia e tudo mais, é porque aquela região que não funciona mais sofreu por um choque neurogênico, ok? Trombo também é uma complicação que pode acontecer, por isso que até mesmo boa parte das cirurgias, e dependendo da condição clínica do paciente, eles já iniciam com um medicamento de anticoagulante, né? Então, para recordar aí, o trombo é quando o sangue ele forma, né, coágulos, né? E esses coágulos ficam dentro dos vasos sanguíneos, que pode percorrer e pode obstruir, né, alguma região, e assim a passagem de sangue daquela região fica comprometida, fica ineficiente, né, não consegue passar o sangue nessa região devido a essa obstrução. Essa obstrução, quando ela é parcial, vai passar o quê? Uma pequena quantidade de sangue. Quando ela é total, não tem, né, não vai ser possível nenhuma quantidade de sangue passar nessa região, tá? Então, quando isso acontece, chamamos de que essa região está sofrendo por uma trombose, né? E quando isso acontece nas coronárias, né, como nós falamos lá, intercorrências clínicas, na aula de infarto agudo do miocárdio, né, nós falamos sobre isso. Quando isso ocorre nas coronárias, que são os vasos, né, as artérias do coração, chamamos de que ocorreu aí um infarto agudo do miocárdio. Quando temos aí a presença de uma trombose, né, alguns sinais podem ser observados. Na região, como as pernas é uma das regiões que pode apresentar, né, que é a parte mais comum de se apresentar a trombose, sente-se aí uma queimação na região ali na porção da perna, né, dependendo qual direita ou esquerda, podendo ocorrer cãibras. Pode haver uma dilatação da região, né, das veias ali, muita dor, né, sensação de formigamento, sensação de peso nessas pernas, começa a acontecer o inchaço, que é o edema dessas pernas, e você põe a mão e você sente essa perna quente, né? Quente e hiperemiada, que é aquela vermelhidão por conta desse acúmulo de sangue que está acontecendo, ok? Nesses casos, é aconselhado elevar o membro que está sendo afetado, então o membro inferior, orientar o paciente para se mover no leito para que esse trombo não se fixe, né? Tenha uma hidratação adequada. Pacientes, principalmente idosos, com uma debilitação, isso tem que ser seguido à risca. Não deixar esse paciente em má postura, né, onde o membro pode estar sendo comprimido e tal. Então é interessante que todo o corpo fique livre, vamos dizer assim, tá? Aquelas meias apropriadas pode ser utilizada também para prevenir a formação de trombos. Sempre verificar os sinais vitais, né? Logicamente que isso é um cuidado que vai ser aplicado independente das condições clínicas do paciente, se é um paciente que tem menos ou mais probabilidade de complicações, sempre será aplicado esse cuidado, né, de verificação de sinais vitais, né? E observar a presença de embolia pulmonar. Como eu falei anteriormente, quando esse trombo ele migra e para lá numa coronária, né, que é uma artéria do coração, é onde evolui o infarto agudo do miocárdio. Agora, se esse trombo ele migra e ele para numa artéria pulmonar, nós temos aí a embolia pulmonar. Então, só para entender melhor, a embolia pulmonar vamos assim entender a questão fisiológica, é como se fosse o infarto do pulmão,
tá? Então, o paciente pode apresentar dispneia, cianose, sudorese, pulso rápido, né? Que são aí condições em que envolve o sistema respiratório.